Então, galera, bora lá. Quando devo aplicar um nó semirrígido, né? É um assunto assim bem técnico, certo? A gente só vai realmente entender isso mais na prática. Mas eu vou passar aqui alguns conceitos teóricos, baseados aqui na norma, certo? Mas na prática a gente vai entender melhor, ok? Então, bora lá. O que seria um nó semirrígido, né, pessoal? Um nó semirrígido, né, vai ser uma aplicação, né, de um fator, né, de acordo com a deslocabilidade da sua estrutura. Ou seja, se ela for de nós fixos, ou seja, o gama Z ela for menor que 1,10, é nós fixos. Então a gente pode aplicar uma redução de até 25% nos momentos fletores daquele elemento. Se a gente for uma estrutura de nós móveis, ou seja, um gama Z maior que 1,10, então vamos poder, né, aplicar uma redução de até 10% nos momentos fletores daquele elemento. Mas tem uma condição. Quando a gente aplica um processamento da estrutura, né, em um programa, por exemplo, a gente vai ver que ele vai ter duas direções, direção X e direção Y. Então, se as duas direções tiver menor que 1,10, aplica uma redução de 25% nas duas direções. Se a gente vê que ela está maior que 1,10, aplicaremos uma redução de 10% nas duas direções. Mas e se na direção Y tiver deslocabilidade menor que 1,10 na direção X, né, da deslocabilidade maior que 1,10? Ele tem que ter que aplicar. Direção Y, o fator de redução de 25%, na direção X, o fator de redução de 10%. A questão aqui, pessoal, aplicar 10% de redução, pessoal, basicamente não influencia em nada. Né? Não percam nem tempo tentando analisar isso. Quando é 25%, 25%, né, é bem perceptível, certo? Então a gente teria que partir, né, para outro tipo de análise, né, na nossa estrutura, né, e ver se, né, conseguiríamos, né, deixar toda a nossa estrutura nas duas direções menor que 1,10 para poder aplicar o mesmo fator para as duas direções nos elementos que a gente julgasse necessário. Eu vou falar aqui, pessoal, a partir da norma. A gente vai fazer aqui um exemplozinho bem curto para poder entender bem que esse fator aqui, ó, esse parâmetro aqui, né, é o parâmetro de redução que a gente vai ter que ter, onde a gente vai aplicar 25% ou 10% de acordo, né, com a deslocabilidade da nossa estrutura, né, e a gente vai ter que verificar se o valor que a gente encontrar aqui, se ele vai estar dentro do limite. Ou seja, se for menor ou igual, né, a 0,50, para esse tipo de concreto, né, geralmente considera uma estrutura aí, um concreto até menor ou igual a 35 MPa, né, é raro a gente aplicar um concreto maior, 35 MPa, mas vamos considerar essa situação aqui, certo? Essa aqui é a norma nova, beleza? O que é que acontece também, pessoal? Ah, mas William, e se o valor que eu encontrar da minha linha neutra, né, tiver fora do limite, tiver acima desse limite aqui, 0,50, 0,55, 0,60? É a mesma coisa, né, pessoal, quando a gente aplica uma armadura dupla. Né? A gente tem que aplicar, nesse caso, né, adicionar uma armadura de compressão, né, para que fique aí dentro do limite, né, para que esse esforço aqui de redução fique dentro desse limite aqui, ok? Mas vamos entender melhor fazendo um rápido cálculo aqui. Deixa eu ir aqui para o Excel. Eu copiei aquela imagem, certo? Aqui é uma imagem, pessoal, que eu encontrei numa bibliografia, onde ele já, né, pessoal, já colocou o x sobre d em evidência, né? Na norma aqui a gente está vendo aqui, ó, que tem, né, esse gama aqui, né, esse valor aqui em evidência. Então ele colocou já o x sobre d em evidência, porque é isso que a gente tem que saber para poder comparar o que a gente tem aqui na norma. Então imagine o seguinte, pessoal, vocês têm aí uma redução querem uma redução de 25%, né, nos defletores. Então, 0,75, né, é o valor é esse valorzinho aí, nesse gamazinho aqui, certo? Então, vamos considerar o seguinte, a 0,75 menos 0,44, certo? Opa, 0,75 vezes 0,74, né, dividindo aí, né, para quanto? 1,25. Opa, aqui, ó, igual. Chegamos ao valor de quanto? 0,24.
Então, se eu aplicar 25%, ele é x sobre d aqui, né? X, né, sobre d, né, vai ser igual aqui a 0,24, ou seja, está dentro do limite. Se der acima do limite, né, se der aqui, vamos supor que desce aí, pessoal, é 0,55, né, o valor aqui. Ainda temos que fazer o quê? Temos que adicionar, né, uma armadura, né, de compressão, certo, pessoal? Para poder aí fazer com que esse limite aqui ficasse dentro do especificado aqui em norma. Essa é uma das soluções. Ok? Então, pessoal, nesse caso aí, né, pessoal, a gente tem que analisar a posição da linha neutra, né, para poder aplicar, né, essa redução. Ok? Então, esse valor, pessoal, a norma em si, né, a norma não. O EBERIC, por exemplo, ele não faz essa verificação, né, em questão desse efeito assim de redução, ou seja, pode ser que mesmo aplicando 25%, pessoal, né, o EBERIC, né, o EBERIC, ele não aplique totalmente. Geralmente, certo? Eu já apliquei, já verifiquei algumas situações, a gente vai poder fazer uma rápida aplicação, né? Não aplique totalmente, né? Totalmente, né? Ou seja, nas minhas verificações, pessoal, eu verifiquei que o EBERIC, ele considera assim 20 a 21%, né, desse fator que eu aplico. Ah, mas William, ele aplica um valor menor do que eu especifiquei? Infelizmente, sim. Certo? Mas como é que eu chego? Se eu quero esse valor aqui e ele não me deu 0,2, ele não me deu lá 0,248, eu quero exatamente esse valor, então eu vou ter que aumentar, deveria colocar 25%, né, pessoal? Vocês vão aplicar um valor de 30, 31, né? Isso aí de acordo com o valor do momento fletor, né? Ou seja, se o momento era para dar, por exemplo, 30, mais o EBERIC, né? Deu aí 28 de redução. Então não aplicou 25%, ela aplicou menos, né? Na verdade. Então eu teria que fazer o quê? Vou ter que ir lá nas opções de selecionar para colocar o momento, colocar o fator, né, de redução, ou seja, para aplicar no meu nó semi-rígido, né? Eu teria que ir lá e aumentar, né? Colocar, né, 30%, né? O valor que venha a equivaler dentro desse limite que eu quero, certo? É um assunto bem mais complicado, né, pessoal? Mas vai poder entender isso melhor na nossa prática, ok? Então, galera, é isso aí, né? Sobre a aplicação de nós semi-rígidos, beleza? Não se preocupem, né? Que essa aqui é uma aula bem teórica, mas amanhã teremos as aulas práticas aí para a gente observar a compatibilidade entre nós rotulados e engastados e vamos fazer um exercício prático sobre como vocês vão aplicar e verificar essa questão dos nós semi-rígidos, ok, pessoal? Então é isso aí, galera. Até lá. Valeu!